Meus amados irmãos, nós vivemos em um mundo em que a vida cristã não tem se destacado muito. É verdade? Neste mundo, a vida cristã não tem se destacado muito. Quando nós olhamos, quando nós olhamos nas primeiras igrejas, que está lá em Atos dos Apóstolos, nós vemos que o cristianismo, o cristão, a vida cristã, ela tem se destacado muito. Ela é uma vida que se destaca no meio do mundo, para as outras pessoas. Mas isso ficou, meus amados, de uma forma degenerada, que hoje a vida cristã não se destaca muito. Não é muito destacável neste mundo, não é muito destacável para as pessoas. Glória a Deus. E nós vemos que nesse texto, nesse livro de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo ainda se defendendo dos ataques dos falsos profetas, que o acusava, meus amados irmãos, de pregar a palavra de Deus de uma forma errada e com motivações erradas, Os falsos profetas acusavam o apóstolo Paulo, diziam que a mensagem de Paulo do Evangelho, da palavra de Deus, era uma mensagem, meus amados irmãos, errada, que não era certa, mas também que não trazia motivação, ou que trazia motivações erradas, E, meus amados irmãos, os falsos profetas, Paulo ele começa a dizer aos falsos profetas o que acontecia na vida das pessoas quando a mensagem que ele pregava, quando a mensagem que ele trazia, esta mensagem que era a verdadeira, ele vai dizer o que acontecia, meus amados irmãos, por meio de Cristo na vida das pessoas. Paulo ele começa a se defender e a dizer assim para aquele falso profeta: a minha mensagem, a mensagem que eu falo, a mensagem que eu prego, aleluia, não é uma mensagem errada, é uma mensagem verdadeira, aleluia, é a verdadeira mensagem. A mensagem que eu distribuo, a mensagem que eu chego a pregar, aonde eu estou, nos lugares que eu chego, é verdadeira. Glória a Deus. Aleluia, a mensagem que eu prego, aleluia, não traz motivação errada, mas traz motivações certas. Glória a Deus. Aleluia, porque ela é verdadeira. Glória a Deus. E o apóstolo Paulo, meus amados irmãos, ele deixa aqui neste versículo como defesa alguns pontos que devemos perceber e examinar, com eles a nossa vida sobre o verdadeiro evangelho, sobre os verdadeiros ou sobre os efeitos do verdadeiro evangelho em uma pessoa. Glória a Deus. Amém. Onde o evangelho, meus amados irmãos, o verdadeiro evangelho, onde o verdadeiro evangelho tem nos levado, onde o que ele fez conosco, o que o evangelho, meus amados, nos mostra como necessário. O apóstolo Paulo, escrevendo esta carta, neste versículo 17, ele vai dizer o que o verdadeiro evangelho que ele pregava, ele levava as pessoas,
Meus amados irmãos, se estes pontos que eu vou falar nesta noite, dirigido pelo Espírito Santo, dirigido por Deus, esses pontos que eu vou citar nesta noite, se o Evangelho não nos levou a este ponto, meus amados, ainda a gente não estamos vivendo o verdadeiro Evangelho. O Evangelho ainda não veio sobre a nossa vida. Nós estamos vivendo, contemplando, andando no verdadeiro Evangelho. Por quê? Porque quem anda neste verdadeiro Evangelho, esses pontos que eu vou falar nesta noite, está na vida dele. Faz parte da vida dele. Faz parte da vida desta pessoa, desse cristão. Quando ele está vivendo este verdadeiro Evangelho, foi isso que o apóstolo Paulo ele queria dizer aos falsos profetas. Quando ele escreveu este versículo de número 17, ele está dando, meus amados irmãos, uma referência, está dizendo aos falsos profetas que aquele que ouviram o seu verdadeiro Evangelho, o Evangelho verdadeiro, eles tiveram esses 4 pontos na vida deles. Glória a Deus. O Evangelho verdadeiro, quando entra na vida de uma pessoa, mostra a necessidade de estar em Cristo. Glória a Deus. Mostra a ele a necessidade de ele estar em Cristo. Quando no Evangelho, na palavra de Deus, Paulo estava dizendo assim: olha, falsos profetas, olha, pregadores falsificados. Quando o verdadeiro Evangelho que eu prego, entra em uma pessoa, vai mostrar a ela que ela a necessidade de ela estar em Cristo, de Cristo estar na vida dela, de ela estar em Cristo. Glória a Deus. Por quê, meus amados? Porque o verdadeiro Evangelho ele mostra isto. O verdadeiro Evangelho, quando está na vida de uma pessoa, aleluia, ela vai mostrar assim, dizer para ela: olha, você precisa estar em Cristo. Glória a Deus. É necessário você estar em Cristo. Vai mostrar a necessidade dessa pessoa estar em Cristo. Perceba o versículo de número 17. Nós vamos falar todos esses 4 pontos neste versículo de número 17. Quando diz assim: assim que se alguém está em Cristo, é o quê? Olha a necessidade aí. A necessidade de se estar em Cristo. Glória a Deus. A necessidade de se estar em Cristo para se tornar o quê? Uma nova criatura. Há uma necessidade. Glória a Deus. Se está em Cristo, vai dizer assim: Paulo está dizendo aos falsos profetas, deste modo, o Evangelho que eu prego mostra a necessidade de a pessoa estar em Cristo. Para quê? Para se tornar uma nova criatura. Para se tornar uma nova pessoa. Para ela se tornar outra pessoa. A necessidade de se estar em Cristo. Por quê, meus amados irmãos? Porque sem Cristo ninguém se torna uma nova criatura. Porque sem Cristo, aleluia, nós não podemos viver. Sem Cristo, aleluia, não há transformação, não há mudança. Não é? Glória a Deus. Isso é fato. Isso é verdadeiro. Glória a Deus. A necessidade de se estar em Cristo. Glória a Deus. Se o Evangelho está na nossa vida, se o Evangelho foi derramado sobre a nossa vida, se o Evangelho faz parte da nossa vida, a palavra de Deus faz parte, aleluia, da nossa vida, Ele sempre vai nos indicar, Ele sempre vai nos mostrar, aleluia, a necessidade de estarmos em Cristo. Sempre vai nos mostrar isto. É preciso a gente estar em Cristo. É preciso a gente estar em Cristo. Aleluia. Por quê? Porque Cristo, meus amados irmãos, Ele é o quê? Aleluia.
Aleluia, Cristo ele é o quê? Glória a Deus. Diz a palavra de Cristo lá em João, capítulo de número, se não me engano, né? 14, né? Libertador. Libertador. Que Cristo ele é o quê? A videira. E nós somos o quê? Nós somos o quê? Cristo é a videira. E nós somos os ramos. Veja a necessidade de a gente estar em Cristo. Um ramo pode viver, aleluia, sem um tronco. Um pé de árvore pode viver. Corte uma árvore, um galho de uma árvore, aleluia, mesmo ela estando cheia de fruto. Corte o galho de uma árvore e coloque afastada, aleluia, da árvore que ela estava. Aleluia, ela vai sobreviver? Ela vai continuar a dar frutos? Veja a necessidade de estarmos em Cristo. E o Evangelho nos mostra isto. Aleluia, a necessidade de se estarmos em Cristo. Até mesmo, meus amados irmãos, para frutificar. Aleluia, para dar frutos. Não é? Glória a Deus. Para dar frutos. Para viver. Aleluia, para dar fruto. Há uma necessidade de estarmos em Cristo. Quando a gente se aparta de Cristo, aleluia, se o Evangelho não estiver nos mostrando isto, se a palavra de Deus não estiver mostrando isso para nós, meus amados irmãos, é porque a palavra não está em nós. Porque quando a palavra de Cristo, o Evangelho, a palavra de Deus está em nós, ela vai dizer assim: você carece de Cristo, você precisa de Cristo para sobreviver, você precisa de Cristo neste mundo, para estar vivo, você precisa de Cristo neste mundo, para frutificar. Glória a Deus. Aleluia. Então Paulo estava dizendo isto aos falsos profetas, né? Que dizia para ele que a mensagem dele não era verdadeira e que tinha maus intenções. Em outras palavras, não tinha, era mal motivações. Aí Paulo vai dizer: de jeito nenhum. O evangelho que eu tenho pregado, ele é verdadeiro. Ali mostra, aleluia, as pessoas a necessidade de Cristo na vida delas. A necessidade, aleluia, de Cristo. Meus amados irmãos, aleluia, o Evangelho tem que, aleluia, nos mostrar isso. Quem está com o Evangelho na sua vida? Quem tem o Evangelho na sua vida? O Evangelho chegou aí. Então lá, ele mostra a você, aleluia, diz a você, diz a nós: não podemos viver sem Ele. Não podemos viver sem Ele. Glória a Deus. Também nós vemos, meus amados irmãos, que o Evangelho verdadeiro, quando está em uma pessoa, o leva a estar em Cristo. Né? O leva a estar em Cristo. O leva lhe mostra, leva a pessoa leva a pessoa, né, a ver a necessidade de se estar em Cristo, e também o leva a estar em Cristo. Glória a Deus. Mostra a necessidade. É necessário estar em Cristo. Como também, meus amados irmãos, leva a estar em Cristo. Aleluia, é necessário a gente estar em Cristo, é. Nós sabemos que a vida cristã não é fácil, é difícil, não é? A vida cristã é difícil. Por quê? É uma cruz. Jesus disse, meus amados irmãos, que quem quisesse seguir Ele, era para quê? Para tomar a sua cruz. Todos os dias. A cruz do Evangelho é todos os dias. Então o Evangelho vai mostrar a necessidade que temos de Cristo. Eu preciso de Cristo. Se Cristo não estiver na minha vida, o Evangelho vai dizer que eu necessito de Cristo, que eu preciso de Cristo.
Mas também, meus amados irmãos, Paulo vai dizer aos falsos profetas que o verdadeiro evangelho que ele pregava, né, as pessoas, levava ela a estarem em Cristo. A estarem em Cristo. Glória a Deus, né? A estarem em Cristo. Perceba do versículo de número 17, né, a parte A, que o apóstolo Paulo vai dizer, meus amados irmãos, o que? Quem está, aquele que está em Cristo, ou quem está em Cristo. Glória a Deus. Então nós vemos que o verdadeiro evangelho, quando está em uma pessoa, o leva a estar em Cristo. Quando o evangelho entra, quando o evangelho está derramado na vida de uma pessoa, essa pessoa, meus amados irmãos, está em Cristo. Por quê? Porque Cristo é a palavra. Você sabia disso? Cristo é a palavra. Cristo é o verbo. Aí diz a palavra de Deus que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Está escrito em João capítulo de número 1, o Evangelho de João. Quem era Cristo no início do mundo? Quem era Cristo no começo do mundo? Quando se iniciou o mundo, quem era ele? A palavra. O verbo significa palavra. Cristo era a palavra. Glória a Deus. Quando Deus dizia, quando Deus falava, havia a palavra, haja, aleluia, era Cristo ali. Era a palavra, era três em um Deus, aleluia, era três em um, era a palavra agindo. Aí diz que essa palavra, meus amados irmãos, aleluia, se transformou em quê? Em carne. Aleluia, e habitou no meio dos homens. O evangelho verdadeiro, quando está em uma pessoa, o leva a estar em Cristo. Se o evangelho está dentro de você, se o evangelho está dentro de nós, se o evangelho foi derramado na nossa vida, se a gente vive este evangelho, meus amados irmãos, estamos vivendo em Cristo. Estamos vivendo em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Estamos vivendo em Cristo. Aleluia. Assim que se alguém está em Cristo, glória a Deus, se alguém está em Cristo, nós vemos também, glória a Deus, que o evangelho verdadeiro, quando está em uma pessoa, faz ele deixar a velha vida. Meus amados irmãos, faz ele deixar a velha vida. A velha vida sai desta pessoa. Ele, meus amados irmãos, ele renuncia a velha vida. Ele abandona a velha vida. Glória a Deus, ele deixa de lado, aleluia, a velha vida, né? Deixa de lado, porque o evangelho, meus amados, não faz isto. Glória a Deus, a palavra de Deus, aleluia, faz isso quando está em uma pessoa. Coisas, aleluia, que ela fazia, ela deixa para lá. Ela não quer saber mais. Aleluia, a velha vida, ela deixa de lado. Tudo, aleluia, que ela fazia, aleluia, da velha vida, aleluia, ela abandona esta velha vida. Por quê? Foi ela mesma? Não, foi o evangelho. Porque só o evangelho, aleluia, só a palavra de Deus, ela tem poder, aleluia, para fazer uma pessoa mudar. Aleluia, para haver uma transformação na pessoa. Só a palavra de Cristo, só o evangelho, só a palavra de Deus. Aleluia. Perceba, aleluia, que no versículo de número 17 ainda vai nos dizer assim: assim que se alguém está em Cristo, ela é o quê? As coisas velhas já o quê? Passou as coisas velhas. Ela deixou tudo.
se tornou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Ela abandonou. Coisa, aleluia, que ela fazia antigamente. Aleluia, ela deixou para lá. Ela agora não vive mais na carne ou pela carne. Aleluia, ela agora não vive mais nos caminhos tortuosos, nos caminhos errados. Ela agora não vive, meus amados irmãos, mais, aleluia, com a boca solta, chamando palavrões. Ali a sua vida foi mudada. Ela deixou tudo, aleluia, da velha natureza, da velha carne, da velha vida, aleluia, para trás. Ela abandonou tudo. Aleluia, ela fez um reset, aleluia, no seu corpo, na sua mente, na sua alma. Fez um reset. Aleluia, quem pode levar, meus amados irmãos, uma pessoa a fazer isso? Aleluia, quem pode levar uma pessoa a deixar tudo, aleluia, abandonar tudo da velha vida que não presta, aleluia, e se tornar uma nova criatura? Quem pode fazer isso? A palavra de Deus. A palavra de Deus. O Evangelho. Paulo estava dizendo assim: olha, ó falsos profetas, olha aqui, eu vou lhe dizer, o Evangelho, aleluia, que eu prego é verdadeiro. Sabe por quê? Porque quando eu prego este Evangelho, quando eu prego esta palavra de Deus, quando eu prego o Evangelho de Cristo, ali as pessoas, aleluia, que dão ouvido e tomam esta palavra, ali as suas vidas mudam, ali as suas vidas se transformam, elas se tornam uma nova criatura, uma nova pessoa. Elas deixam, aleluia, tudo que não presta, aleluia, ela abandona a vida de maldade, de pecado, aleluia, ela abandona tudo. Por isso, aleluia, que o Evangelho que eu prego, aleluia, é verdadeiro. Porque ele faz mudança. Que Evangelho é este, meus amados irmãos? Agora eu me pergunto: que Evangelho é este? Aleluia, que, aleluia, as pessoas, que não faz mudança na vida das pessoas. Que Evangelho é este que, meus amados irmãos, não tira nada, a pessoa continua a mesma, né? O Evangelho não foi derramado na vida dessa pessoa, porque, aleluia, se a pessoa continua a mesma pessoa, continua as mesmas práticas, as coisas velhas ainda faz parte da vida dela, ela ainda convive, aleluia, com as coisas velhas, com as coisas erradas, aleluia, vive do mesmo modo, do mesmo jeito. Que Evangelho ela está vivendo? Não é? Que Evangelho está vivendo? Porque o Evangelho traz mudança, viu? O Evangelho traz transformação. Aleluia, na vida de uma pessoa. Transformação esta, meus amados irmãos, que a cadeia não traz. Que as prisões, aleluia, física não traz. Aleluia, que as casas de recuperações não traz. Aleluia, que muitas vezes pisa não traz. Que conselhos não traz. Aleluia, que, meus amados irmãos, dinheiro não traz. É uma mudança, meus amados irmãos, radical na vida de uma pessoa. Aleluia, é uma mudança radical, porque ela faz uma autoanálise na sua vida e vai dizer e pensar e dizer assim: agora o Evangelho me fez conhecer Cristo. Oh, eu sei quem é Cristo, o que Ele fez por mim. Eu sei que eu não posso viver, aleluia, sem Cristo. Eu sei, aleluia, que sem Cristo eu não sou nada. O Evangelho, aleluia, me mostra que eu necessito de Cristo, que eu preciso de Cristo. Mas também o Evangelho vai me mostrar, está me mostrando, aleluia, que se eu, aleluia, viver o Evangelho, eu vou estar vivendo em Cristo. E eu não posso viver em Cristo do mesmo jeito, da mesma forma, né? Aí o Evangelho começa a fazer mudança, viu? Começa a fazer mudança na vida da pessoa.
Glória a Deus. Começa a fazer a transformação, porque ela vai cair em si. O Evangelho vai mostrar a necessidade dela está em Cristo. Vai mostrar que o Evangelho o levou a Cristo. Aí também o Evangelho vai começar a mexer com a sua mente e vai dizer que não pode mais viver em Cristo daquela forma que ela vivia, daquele jeito que ela vivia. Oh, glória a Deus. Paulo sabia muito bem Cristo. Houve uma grande transformação na vida de Paulo, do apóstolo Paulo, esse que escreve a carta aos Coríntios. Houve uma grande transformação. Quem era Paulo? Paulo era uma pessoa boa? Era não. Era religioso. Paulo era uma pessoa religiosa. Glória a Deus, né? Que vivia na tradição judaica. Glória a Deus. Aleluia. O seu intuito, o seu pensamento também era mau. Era uma pessoa mau. Aleluia. Era uma pessoa que recebia maus conselhos e agia, aleluia, segundo os maus conselhos. Quantas pessoas cristãs Paulo não perseguiu? Quantas pessoas cristãs, aleluia, Paulo não prendeu? Aleluia, até envolver-se na morte do primeiro mártir, Estevão, estava lá Paulo. Foi Paulo que segurou as roupas, aleluia, de Estevão. Era uma maldade pura. Glória a Deus. Era uma maldade pura. Aí diz que ele estava perseguindo quem? Os cristãos. Dizia que era uma o quê? Seita, servir a Jesus, como muitos dizem hoje, né? É uma seita, é um falso evangelho. Não, é mudança, é transformação. Glória a Deus. O evangelho precisa transformar uma pessoa. Se ela não transforma, não é evangelho, não está vivendo o evangelho verdadeiro. O evangelho falso, ele não transforma. Deixa a pessoa do mesmo jeito, com os mesmos pensamentos, com as mesmas ações, com os mesmos caminhos. Mas o evangelho verdadeiro, aleluia, ele transforma, ele faz mudança, aleluia, na vida de uma pessoa. Como fez na vida do apóstolo Paulo. Paulo estava dizendo isso para os falsos profetas, quando ele estava se defendendo, dizendo assim: o evangelho verdadeiro, ele traz mudança, traz transformação. Porque aconteceu com a minha vida também. É como se ele dissesse assim: aconteceu comigo. Quando eu ia no caminho de Emaús, perseguindo os cristãos, quem me apareceu? Jesus. Quem foi que apareceu a Paulo? Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Jesus. Aleluia. Aí Jesus disse: Paulo, Paulo, dura coisa recalcitrar contra o arguilhão. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está simbolizando, meus amados irmãos, o evangelho também. Glória a Deus. Aleluia. E começou a falar do evangelho. Jesus estava defendendo os cristãos que estavam seguindo o evangelho. Jesus estava defendendo. Até que Paulo perguntou: quem é, Senhor? E Jesus disse: sou eu, Jesus. Aleluia. Aleluia. Qual foi a primeira mudança? Diz que Paulo caiu aos chãos. Aleluia. Foi transformado ali. Aleluia. A vida de Paulo se transformou ali. Ele parou de perseguir cristão. A sua natureza, as suas ações, o seu pensamento, os seus propósitos, o seu caminho mudou. Aleluia, mudou. Quando ele conheceu Jesus, quando ele viu o evangelho, quando ele soube que o evangelho era verdadeiro. E agora ele se tornou o quê? Um cristão. Olha só. A ponto dele dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vemos que o verdadeiro evangelho, quando está em uma pessoa, faz ele deixar a velha vida. Ele abandona. Aleluia. Ele abandona a velha vida.
Ele abre de mão da velha vida. Glória a Deus. E para finalizarmos, meus amados irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo, dizendo aos falsos profetas, falando sobre o verdadeiro evangelho, ele vai dizer que o verdadeiro evangelho, quando entra em uma pessoa, faz ela viver coisas novas de Deus. Glória a Deus. Faz ela viver coisa nova. Aleluia. Glória a Deus. Perceba que no versículo 17, quando lemos todo, vai dizer assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já, eis que tudo vai viver uma nova vida. Aleluia, vai viver o novo de Deus. Aleluia, Deus é o Deus de coisas novas. Aleluia, Deus é o Deus de coisas novas. Aleluia, diz a palavra de Deus que o que subiu ao coração do homem, os olhos não viram. Aleluia, o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Deus é o Deus de coisas novas. Aleluia, vai ver coisas novas de Deus na vida dele. Aleluia, quem está vivendo este evangelho, aonde este evangelho caiu, aonde este evangelho desceu, aleluia, quem vê este evangelho, vê as coisas novas de Deus. Vê coisas novas de Deus. Vê, meus amados irmãos, as coisas novas, Deus operando coisas novas, né? Eis que tudo se fez novo. É uma nova vida. Glória a Deus. E da onde vem essa nova vida? De Deus. Glória a Deus. Aleluia. É Deus que dá uma nova vida. Com essa nova vida vem as bênçãos, aleluia, espirituais. Com essa nova vida, meus amados, não vem os cuidados de Deus, as bênçãos, aleluia, de Deus, aleluia, materiais, as bênçãos de Deus físicas. Aleluia. É uma nova vida que se começa a viver. Aleluia, não agora sem o Evangelho, mas com o Evangelho. O Evangelho vai direcionando ele, aleluia, ele vai vivendo essa nova vida de Deus, e Deus, aleluia, vai abençoando ele, as novas coisas de Deus vai ser derramada, aleluia, na vida dele. Aleluia, começa, meus amados, pela a mudança, a transformação, aleluia, começa pelas bênçãos espirituais. Quem poderia perdoar os nossos pecados se não fosse Deus? Quem poderia, aleluia, nos dar, meus amados irmãos, aleluia, bênçãos espirituais? Aleluia. Quem poderia? Quem poderia, meus amados irmãos, cuidar de nós enquanto a gente anda nesse mundo? Quem poderia nos dar cura, aleluia, não somente espiritual, mas física também? Deus começa a cuidar, como foi lido o Salmo 121 nesta noite. Aleluia, como aleluia, foi cantado no livro de número 51, Deus cuida de ti. Aleluia, Deus começa a cuidar. Aleluia, por quê? Porque ele está vivendo o Evangelho. O Evangelho leva aos cuidados de Deus. Aleluia, leva Deus a cuidar. Quem vive o Evangelho, aleluia, Deus cuida. Glória a Deus. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele vai viver novidade de vida, né? Novidade de vida. Quantas coisas, meus amados irmãos, que a gente vivia na velha vida e a gente não sabia. Não era? Tinha tantas coisas que a gente não sabia quando a gente vivia na velha vida. Era ou não era? Mas agora na nova vida, por meio do Evangelho, né, nós conhecemos tanta coisa, sabemos tanta coisa e vimos tanta coisa de Deus. É porque estamos vivendo o Evangelho. Paulo vai dizer, meus amados, ao falso profeta: olha, a minha mensagem que eu prego é verdadeira e leva as pessoas a viver uma vida. Leva as pessoas a viver o novo de Deus. As coisas novas de Deus. Não só aquelas que foi há anos atrás, mas leva a viver as coisas novas no futuro. E vai
Então, meus amados irmãos, Aleluia. Paulo, quando está dizendo assim, se defendendo, porque nós sabemos que Glória a Deus. o Evangelho ainda é criticado hoje, né? E muito, né? Aleluia. E não é nem um mal a gente se defender do Evangelho com as palavras de Deus. Não é nem um mal a gente dizer, eu não creio assim, eu mesmo não aprendi assim. A Bíblia não fala desse jeito. Aleluia. Aleluia. Jesus se defendeu também. Aleluia. Aleluia. Paulo estava seguindo o exemplo de Jesus, porque Jesus também se defendeu. Ele entrou como defesa. Paulo também se defendeu, estava se defendendo, e todos os apóstolos sempre se defendeu. Aleluia, porque pregava e vivia este Evangelho, né? E o mundo, meus amados irmãos, onde os cristãos não tem mais destaque, que a gente possa se destacar. Aleluia, que a gente possa se destacar. Como é que a gente se destaca? Vivendo o Evangelho. Glória a Deus. Vivendo o Evangelho. Só se destaca desta forma, vivendo o Evangelho. Glória a Deus. O Evangelho verdadeiro, quando entra na vida de uma pessoa, mostra a necessidade de quem? Da vida dela? De Cristo, né? Jesus. Mostra que ela é necessária de Cristo. Glória a Deus. Ela vai dizer, eu não posso viver sem Jesus. Aleluia. Jesus, aleluia, é tudo que eu, aleluia, tenho, é o meu tesouro, eu não posso viver sem Ele. Aleluia, se eu perder, se eu deixar Jesus, eu vou morrer. Como, aleluia, galho morre quando cai na árvore, quando é cortado de uma árvore, eu vou morrer, não vou dar mais fruto, a minha vida, aleluia, não vai prestar mais, eu vou cair na morte espiritual. Glória a Deus. Aleluia. O Evangelho mostra a necessidade. Eu preciso de Jesus todo dia, toda hora, o tempo todo, o tempo que eu viver, aleluia, neste mundo, os anos que eu passar neste mundo, eu preciso de Jesus. Mostra a necessidade. Glória a Deus. Aleluia. O Evangelho verdadeiro, quando está em uma pessoa, o leva a estar em Cristo. Glória a O Deus. leva a estar em Cristo. Assim que esse alguém está em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Veja que o apóstolo Paulo diz assim: o Evangelho que eu prego é verdadeiro. E ele leva a pessoa a estar em Cristo. Glória a Deus. Aleluia, a estar em Cristo. Aleluia, a viver com Cristo. Estar em Cristo é a viver com Cristo. Glória a Deus. Né? É a servir a Cristo. Isso é estar em Cristo. Servir a Cristo, aleluia, de todo o coração, né? A viver dependente dele, a andar com ele. Isso é estar em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. O Evangelho verdadeiro leva a isso, a estar em Cristo. Aleluia, a pessoa reconhece que está nele, e ele voz, como ele mesmo diz: Senhor, eu não peço nada. Assim, aleluia, como eu estou em ti e tu em mim, aleluia, que nós estejamos neles, disse Jesus na sua oração, quando ele estava orando pela sua igreja. Jesus pediu, dizendo assim: olha, Senhor, eu peço que assim como eu estou em ti e tu em mim, que nós estejamos nele, e ele diz em nós. Olha só. João capítulo de número 17, Evangelho de João. Glória a Deus. Quem que faz isso? O Evangelho. Quem é que nos faz viver com Cristo? O Evangelho. Não tem nenhum outro livro, meus amados irmãos, que nos faça viver com Cristo. Você pode ler outros livros, por mais sábios que forem, ele nunca vai levar você, nem eu, a viver com Cristo. Mas quando a gente lê o Evangelho, quando a gente lê a palavra de Deus, aleluia, ele começa, meus amados irmãos, a entrar dentro de nós, e nós começamos a viver, aleluia, com Cristo. Oh, glória a Deus. Aleluia. O Evangelho verdadeiro, quando está em uma pessoa, faz ele deixar a velha vida, né? A velha vida, abandona a velha vida, ele se torna uma nova pessoa, uma nova criatura. A vida velha, aí ele larga de lado. Eu não quero mais isso para a minha vida, não.
Não é porque está ficando velho, não, porque a gente tem o costume de largar as coisas quando está ficando velho, né? Ah, já estou velho, já estou com idade, isso não presta mais para mim, não. Não dá mais certo. Se eu fosse um jovem, né? Se eu fosse um jovem senhor, uma jovem senhora, né? Podia até ser que eu ainda, né, fizesse isso, vivesse desta forma. Mas eu já estou velho, já cheguei em meus 50, já estou com meus 45, meus 60, isso não dá mais certo, isso não combina mais com o velho. Né? Glória a Deus, o evangelho é diferente, meus amados. Glória. Aleluia, o evangelho, quando ele entra na vida da pessoa, ele não faz só largar quando está velho, não faz largar quando está novo também. Glória a Deus. Aleluia, quando novinho, quando um jovem, uma criança dessa, o evangelho entra nela, ela deixa certas coisas na vida dela. Quando o evangelho entra na vida de um jovem, ele deixa certas coisas. Aleluia. Porque o evangelho leva ele a deixar, a abandonar, aleluia, as coisas velhas que não prestam, que ele faz vergonha, aleluia, que não leva a nada, que não edifica a vida dele a nada. Isso é evangelho. O evangelho não tem idade. Digo, o evangelho não tem idade. Quando entra na vida de uma pessoa, ele transforma. Ele transforma. Aleluia. Do jovem até as crianças. Glória a Deus. Né? Tem criança que gosta tanto de hino. Chega dó. Chega dó. Minha avó, aleluia, tinha 96 anos. Com 95 anos, ela morreu com 96. Com 95 anos, 94 anos, ela aceitou Jesus. Glória a Deus. Ela aceitou Jesus. Você sabe o que eu fazia, meus amados, para ela aceitar? Eu começava no quarto dela, entrava no quarto dela, pegava o inário e começava a cantar os hinos do inário para ela. Ela não levantava mais direito, daquele lado levantava, tomando mais cedo, não se tentava, a vida era mais deitada. E eu começava a cantar os hinos do inário para ela. Aí eu começava a pregar a palavra de Deus, falar de Jesus, a palavra de Deus para ela. Vó, você sabia, vó, que Jesus prometeu de um dia voltar a este mundo para nos levar para o paraíso, para o céu? Ele começava a falar do evangelho, da palavra de Deus para ela e cantar. Meus amados irmãos, ela chorava. Aleluia, Jesus. Ela chorava. As lágrimas desciam. Aleluia. Aí eu olhei para ela um dia e disse: a senhora quer aceitar Jesus? A senhora quer aceitar Jesus? Ela olhou para mim e disse: eu quero. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Como eu era novo na fé, meus amados irmãos, eu digo: eu vou chamar o pastor para fazer um culto aqui em frente de casa. E chamei. E ele veio. Coloquei uma cadeirinha para ela do lado de fora e ela assistindo o culto e chorando, ouvindo a palavra de Deus e chorando. Quando foi no final, o pastor perguntou: a senhora quer aceitar Jesus? Ela disse: eu quero. Aleluia. No fim da vida dela, meus amados, deitado na cama dela, algumas pessoas, quando está no fim da sua vida, vê coisas. Você sabia disso? Vê coisas. A minha avó via animais. Você olha como é bonitinho esse animal. Parecia que ela estava na arca de Noé. Olha como é bonitinho esse animal. Olha. Como é bonitinho. Ela via animal. Eita, estou vendo um elefante. É como se ela estivesse no paraíso, em um lugar bom. Glória a Deus. Aleluia. Por quê? Quem fez isso? Quem fez essa transformação? Quem fez ela deixar, aleluia, a velha vida? Quem fez ela conhecer a Cristo? Quem fez ela ver a necessidade de Cristo? Quem fez ela estar em Cristo? O Evangelho. O Evangelho. Glória a Deus, esse Evangelho não é falso, não. Esse Evangelho é verdadeiro. A questão
Evangelho tem recaído sobre a nossa vida? Porque se caiu, Ele sempre vai nos dizer: Ei, eu preciso de Cristo. Você Glória a Deus. Aleluia. Ele vai sempre nos dizer: cuidado, você está em Cristo. Você está em Cristo. Glória a Deus. Ele vai sempre nos dizer e avisar: não faça isso, porque isso é da velha vida. Isso é da velha vida como você vivia antigamente. Isso é da velha natureza. Esse caminho é errado. Ele vai sempre nos mostrar e dizer assim: está vindo coisa nova de Deus para a vida de você. Está vindo coisa nova de Deus para a tua vida. Ali você já recebeu o novo, mas Deus ainda vai fazer o presente de coisas novas. Ali ainda tem coisas novas para você no futuro. Sempre vai nos mostrando as coisas novas. Ali fazendo nós receber as coisas novas de Deus. Nos coloquemos de pés, meus amados irmãos. Aleluia. O Evangelho é verdadeiro. Paulo lhe deu uma grande lição, não com palavras, mas com demonstração. A pessoa que aceita o Evangelho mostra a necessidade que ela precisa de Cristo. Ali faz ela viver em Cristo, faz ela deixar a vida velha e faz ela viver o novo de Deus na vida. Paulo está demonstrando. Agora, o que vocês têm a dizer? É como se Paulo perguntasse: o que vocês têm a dizer? É ou não é o verdadeiro Evangelho? As pessoas que não estão vivendo o Evangelho, meus amados irmãos, mas não saiu da sua forma velha de viver. Não mostra Cristo para ela, né? Não mostra Cristo. Elas ainda continuam na velha vida. Não receberam nada de novo na vida delas. Não estão vivendo, não se enganem. Essas pessoas não estão vivendo o novo Evangelho. Não estão vivendo o Evangelho de Cristo. Estão vivendo o Evangelho falso. O Evangelho falso. Tem mentiras. Aleluia. Que não transforma, que não muda, que não traz nada de novo, que não mostra a necessidade de Cristo, que não faz viver em Cristo. É um Evangelho falso. Glória a Deus. Mas louvamos a Deus pelo verdadeiro Evangelho, meus amados irmãos, que lemos nesta noite. Aleluia, que vivemos a verdadeira palavra de Deus. Glória a Deus. Meu Deus, nós louvamos ao teu nome nesta noite. Damos ação de graça, meu Deus. Aleluia, pela tua palavra, por este culto, Senhor. Aleluia, que o Senhor nos concede em cultuar ao Senhor, em louvar, meu Deus, o teu santo nome, a engrandecer ao Senhor, meu Deus, pois só o Senhor é digno, meu Deus, de toda adoração, de todo louvor. Ó Deus, nós agradecemos, ó Deus, por tudo, ó Deus, que o Senhor nos conseguiu fazer para o Senhor nesta noite. Ó Deus, agradecemos pelos irmãos presentes. Ó Deus, aleluia, por cada um, ó Pai, que nesta noite está, meu Deus, na tua casa. Isso é a demonstração, meu Deus, que o Evangelho verdadeiro cristão está, meu Deus, em suas vidas. Meu Deus, aleluia, nós agradecemos pela palavra nesta noite. Ó Deus, aleluia, que o Senhor